vocês voltar para cá. E nós estamos na segunda metade do segundo relato da criação. Eu disse que no primeiro capítulo é como se fosse uma espécie de zoom out. Aí ele está vendo tudo de cima, as coisas, os três espaços, depois encheu os três espaços, criou o homem macho e fêmea conforme sua imagem e semelhança, deu domínio sobre eles. Então é tudo mais out, mais de fora. Agora o segundo relato é mais in, é mais penetrante, é mais para dentro. E é isso que Moisés configurou aqui, o primeiro e o segundo capítulo, pensando no terceiro capítulo de Gênesis, que está chegando, que é o capítulo da queda. Ele já preparou a questão da formação do homem e colocou a aliança no verso 15 a 17. E agora, do 18 ao 25, o que Moisés está fazendo aqui? Moisés agora está apresentando aquela que foi criada do homem, ou talvez de coisa já criada como homem, ele criou a mulher e colocou de lado desse homem. O texto mostra para nós que ele tem uma estrutura muito simples. Primeiro, Deus anuncia e checa a necessidade de uma companhia para o homem. Depois, o Senhor dá provisão para suprir essa necessidade. Depois disso, terceiro ponto, o Senhor mostra claramente a reação, a Bíblia mostra, né? O relato mostra claramente a reação do homem. E depois Moisés faz um comentário final. Essa é a estrutura da passagem. Primeiro, Deus detecta uma necessidade no homem. Não é bom que ele esteja só. Depois, Deus vai e faz a provisão. Coloca um sono sobre ele, retira da costela e faz uma mulher. Depois, o Senhor entrega a ele e Adão reage. Adão tem uma reação, é sobre isso que nós vamos ver. E depois da reação, há um comentário de Moisés no final dos dois relatos da criação. O propósito pelo qual a gente deve se casar. É sobre isso que nós vamos caminhar nesse momento. Então vamos para o primeiro ponto. A necessidade de uma companhia. Veja só o verso 18, como é que está posto. Disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observe. Deus havia criado o homem primeiro. Deu todas as árvores para ele ter acesso, colocou duas árvores no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Disse, coma de tudo, desfrute de tudo, tudo é seu. E agora você só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tudo é seu, criei para você, desfrute, tenha. E Adão vai percebendo algumas coisas. Ele olha na natureza e vê que sempre os animais estão em pares. E ele não tem ninguém que seja lhe correspondente. Os hipopótamos têm as suas correspondências, mais de um, as aves, e ele vai olhando tudo aquilo. E ele vai checando, e não tem nada que seja semelhante a Adão, nada. Tudo é distinto. Tudo é distinto de Adão. Absolutamente distinto. E ele, na sua correspondência, não tem. Uma pessoa que lhe seja igual, não tinha. Tinha bidélio, se lembra? Tinha rios, tinha ouro, tinha ônix, tinha tudo. Mas não tinha ninguém que lhe fosse correspondente. Às vezes, meus irmãos, nós podemos estar no paraíso que for. O paraíso de Deus. Mas ainda pode estar nos faltando alguma coisa. Pode estar nos faltando uma correspondente, uma correspondência. E Deus é que detecta isso. Deus é que afirma isso. Não porque Deus tivesse assim errado na criação de Adão. O texto não é para você pensar nisso. O texto é proposital. Ele está mostrando, por isso que eu disse, é um zoom in, dando agora as etapas da criação, para você perceber como é que Deus agiu. E Deus tinha feito o homem primeiro, não quer dizer que ele depois errou e disse, cara, eu acho que eu fiz ali, eu errei, eu acho que eu vou agora botar uma auxiliadora do lado dele. Não, é proposital. Para mostrar que é preciso haver vida comunal, que você e eu não somos uma ilha. Que a gente pode viver sozinho, mesmo no paraíso que você exista.
mesmo no seu mundo perfeito, mesmo na sua vida, que você tenta viver na sua bolha e dizer assim, não, aqui está muito bom, e eu não preciso de mais ninguém. Ali você estará inadequado sozinho, porque Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para contato um com os outros. É isso que ele está mostrando aqui logo no começo. Todo mundo tinha um correspondente, menos Adão. Deus tinha as suas pessoas na Trindade Santa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relaciona eternamente com uma comunidade. E agora esse homem está só. Com tudo ao seu redor. Tudo. Está precisando de quê? Nada. Comida tem. Rios belíssimos tem. Ouro tem. Animais tem. Cantos dos pássaros. E não depois da queda, antes da queda. Eu queria ver um pássaro cantando antes da queda, porque se depois da queda ele canta desse jeito, imagina antes. Eles tinham tudo, música. Ele tinha tudo ao seu redor. Mas lhe faltava a sua correspondente. Deus nos criou, meus irmãos, para relacionamento. É confuso. Relacionamento pós-queda é uma tristeza, dá angústia, a gente sofre um com os outros. A gente não quer que as pessoas sejam como a gente quer que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem, mas elas não são. Ia dar trabalho. Às vezes eu não sou como eu gostaria que eu fosse. E dá trabalho a nós mesmos. Mas só que Deus nos criou com isso. Não, você não pode viver só. Você não tem como viver sozinho. E essa necessidade foi detectada por Deus. Após criar todas as coisas e declarar que todas eram boas, Deus observa algo que não era bom. A solidão do homem no meio de um paraíso. E é por isso que o Senhor providencia uma auxiliadora idônea. Eu gosto desse conjunto de dois adjetivos. Não é apenas uma auxiliadora, mas é também uma idônea. As Escrituras fazem questão, Moisés faz questão de colocar essas duas coisas. A palavra idônea aqui, meus irmãos, Ezer, do hebraico, esta palavra é traduzida como auxiliadora e aparece frequentemente no Antigo Testamento e muitas vezes se referindo a Deus como auxiliador do seu povo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 18, verso 4. Deus é demonstrado como auxiliador do seu povo, e a palavra que está lá é Ezer. A ideia é que o termo não implica aqui, meus irmãos, inferioridade, não podemos ver dessa maneira, mas um papel complementar, indispensável para suprir uma necessidade do outro. A gente não pode olhar para o relato e achar que são inferioridade a nossas irmãs, as mulheres, pelo contrário. Elas foram colocadas numa condição de suprir uma necessidade existente, mas, sobretudo, sendo comparada como Deus auxilia o seu povo. Posição de importância. Assim, a mulher é apresentada como alguém que ajuda o homem a cumprir o seu propósito, o propósito que Deus estabeleceu para o casal. Isso é a questão de auxiliadora, de auxiliar, da ajudadora. E a questão idônea, pastor? Idônea é o outro termo no hebraico, kenedo, que significa correspondente. Literalmente significa alguém que é colocada diante do outro. É a ideia de que quando Deus olhou e não viu ninguém correspondente, ele fez um que podia ficar frente a frente, face a face, e os dois se entreolharem dizendo assim, eu reconheço você. É a questão da idoneidade aqui, é uma questão de correspondência, de acordo com, idôneo. A gente costuma usar isso no português de outra maneira, não é? Geralmente o idôneo é aquele cara correto, não é? O cara que cumpre o que fala, é um cara idôneo que cumpre e paga as suas contas, não é? Que ele assume compromissos e cumpre. Esse é o idôneo. Só que a ideia aqui no original não é necessariamente essa. Passa um pouco por isso, ok? Mas muito mais de correspondência. Alguém que possa lhe corresponder. Alguém que possa estar colocado frente a ele e ele dizer assim, opa, eu reconheço isso e agora a gente pode caminhar juntos. Deus não fez um rei extraterrestre para que Adão pudesse se adaptar. Deus não fez um animal
diferenciado para que Adão pudesse se adaptar. Não, Deus fez a correspondência de Adão. Para que eles possam colocar um de frente do outro. E puderem, como uma peça de quebra-cabeça, se encaixarem. É assim que Deus criou. Essa é a ideia de idônea. Então Deus fez isso por causa de quê? Por causa da necessidade da mulher? Não, da necessidade do homem. Para inferiorizar a mulher? Não, para completar o homem. Então a gente precisa entender que é dessa maneira que Deus nos criou as nossas irmãs, nossas mulheres, e Ele colocou para que ajudasse-nos no processo de servir a Ele melhor. Por isso que a palavra aqui é auxiliadora e a sua correspondência é idônea. Segunda coisa que está no texto. A primeira é a necessidade constatada. Ok, havia uma necessidade real, existencial, e Deus constatou isso. Agora, e o que fazer? Prover para suprir essa necessidade. Essa é a continuação do texto. Veja o verso 12. Havendo, pois, o Senhor, Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Então, o Senhor providenciou. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Se a necessidade está constatada, era preciso haver uma ação da parte de Deus para suprir a necessidade que foi constatada por Ele mesmo. E o que é que Ele faz primeiro? Ele mostra também a esse homem, aqui não é apenas você perceber a autoridade de Adão sobre a criação quando ele dá o nome a todos os animais. Isso é um fato muito importante do texto, é verdade. Mas o que está por trás disso é Deus conduzindo toda a criação para que o homem desse o nome a elas. Quem dá o nome tem o quê? A autoridade sobre. É ou não é? Quem foi que deu o seu nome? Foi você mesmo que escolheu? Quando você nasceu, você disse a seu pai e sua mãe, quando chorou pela primeira vez, qual o nome que você queria? Não. Foram eles que deram o seu nome. Quem dá o nome é porque tem autoridade sobre. Então, veja, Adão tinha autoridade sobre a criação porque Deus havia lhe dado essa autoridade. Adão tinha a autoridade para dar nome porque Deus trouxe os animais para ele dar nome. Deus estava estimulando Adão a cumprir o seu mandato cultural. Aqui é a ideia de cumprir o mandato cultural. Quando Adão nomeia os animais, o que está havendo aqui, a tarefa de dar nomes, foi exercida, é exercício de autoridade, de mordomia cristã, por Deus, a Adão, sobre a sua criação. Dar o nome não era apenas uma designação arbitrária, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Era um ato que simbolizava conhecimento. Adão precisava ter conhecimento, compreensão da espécie, domínio, fazer categoria. Você acha que os nomes que os animais têm correspondem com eles? Por quê? Porque isso é uma convenção cultural, pastor. Não, senhor. A gente entende que Adão tinha condições de categorizar, fazer distinção, tinha compreensão, tinha domínio para dar nome a cada espécie. Por quê, pastor? Porque ele estava antes da queda. Sua mente não tinha corrupção alguma. A potencialidade era algo extraordinário, a ponto de Adão poder dar nome a cada espécie criada. Ok, isso é muito importante. Isso é que o texto quer refletir. Reflete a posição única do ser humano na criação como administrador do mundo.
Isso mostra claramente que nós fomos chamados para dominar sobre todas as coisas. Aquilo que a gente vem dizendo, repetindo. A responsabilidade que Deus nos dá de cuidar da criação. Não somos meros consumidores, mas mordomos. Não somos meros aqueles que depreciam, que vai lá e saca e suga da natureza de forma irresponsável. Não, nós somos responsáveis por cuidá-la. Ok. Isso é muito importante. Isso declara um nível relacional que a gente tem que ter com Deus. Esta cena também destaca que mesmo em meio a tantas criaturas, nenhuma delas era adequada para a companhia de Adão. Eis aqui o outro propósito de Deus levar os animais para que Adão desse nome. Não era apenas para mostrar o quanto ele era responsável pela criação, quanto ele tinha capacidade de nomear, quanto ele tinha capacidade de categorizar, mas para mostrar o seguinte a ele mesmo. Todos têm companhia. E você? Veja que o texto aponta para isso, no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono. Não, desculpa, final do verso 20. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A narrativa do texto é para mostrar para mim e para você que Deus também estava fazendo isso, para mostrar para o próprio Adão que para ele não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que é que o Senhor fez? Foi lá, fez cair pesado o sono sobre Adão, tomou da costela de Adão, transformou aquela matéria já existente numa pessoa e trouxe a Adão. Muitos brincam com essa passagem, outros desdenham, outros não acreditam, mas eu acredito plenamente que Deus tinha um propósito quando criou a mulher dessa perspectiva. Todos foram criados absolutamente do nada. Todos. A mulher não. Ela é a única que foi criada de algo já existente. Por que isso? Por que isso? Por que que a gente precisa compreender isso? Por que que o texto dá tanta ênfase a isso? É a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Se os outros animais não precisam necessariamente ter um relacionamento correto, se os outros animais não necessariamente precisam dar testemunho de um relacionamento correto, Deus cria a mulher a partir do homem para dizer o seguinte: vocês dois são diferentes até na forma que eu os criei, para que vocês demonstrem um tipo de relacionamento que eu quero que vocês tenham. Um relacionamento de tanta dependência que eu fiz um do outro. Que eu fiz você mulher dele. Agora só que nenhum homem nasce se não for por meio de uma mulher. Já pensaram nisso? É aqui que Deus amarra o relacionamento de um homem e de uma mulher. Ela foi criada dele. Mas nenhum igual a ele nasce se não for por ela. É a junção para não se separar. Aí o que é que a desgraça do pecado fez? Capítulo 3, só dando uma palhinha do que vem pela frente. Fez uma ruptura nisso aqui, uma disruptura nisso aqui, para quê? Para que agora os dois lados compitam entre si para ver quem é melhor. Onde surge o machismo e o feminismo. Deus não criou assim. Deus não criou para ser machista e nem feminista. Deus criou para que os dois interdependam um do outro. O pecado é quem bagunçou as coisas. Deus não. Deus fez perfeito. Deus não. Agora, há uma corrupção entre esses gêneros, homem e mulher, como eles não tivessem uma interdependência um dos outros. Como ela nunca fosse nascida dele,
E como ele, para vir a nascer, não dependa dela. Isso é uma disruptura na visão cristã de homem e mulher, de relacionamento de homem e mulher. O cristianismo nunca teve compromisso com o machismo, com o feminismo. Nunca. O cristianismo sempre teve compromisso com a interdependência e a relação bíblica dos papéis de cada um. Eu tenho dito isso aqui, eu disse isso em Efésios. Nós é que estamos nos papéis equivocados e errados, por causa do pecado, da forma como fez, e como está impondo a nós um tipo de relação que não é boa, nem para mim, nem para minha esposa, nem para meus filhos. Porque a gente deixou de olhar para cá e entender que isso foi a forma como Deus fez é para juntar a gente de uma maneira que a gente não se desgrude mais. Mas o pecado criou essa disruptura, essa ruptura, melhor dizendo. Então, há uma detecção da parte de Deus de ver que o homem precisava de um auxiliador e ele faz de uma maneira inesperada. Ele tira a matéria existente dele mesmo, do homem mesmo, e vem e traz para ele uma que lhe seja correspondente. E eis aqui, para mim, um ponto alto desse texto. É o verso 23, a reação desse homem, quando vê essa mulher. Veja, o texto vem em narrativa. Quando chega no verso 23, ele muda para poesia. Adão faz um poema quando vê Eva. Eu não sei, meus irmãos, quanto tempo que você não faz um poema para ela, né? Queria incentivar a você voltar a escrever carta de amor para ela, fazer poema para ela, porque foi a reação de Adão. Quando Adão vê o que Deus fez e trouxe, não é apenas por causa da beleza de Eva, que certamente seria uma muito bela, mas é por causa da necessidade suprida. Ele exclama, no texto hebraico, isso é construído de uma maneira de exclamação. Essa, finalmente, on time, no tempo, é assim a forma no hebraico. Essa ainda bem, finalmente alguém que se corresponde comigo. Esse afinal aí é no tempo. No hebraico, a expressão é no tempo, que significa em tempo, ainda bem, agora sim. Agora eu estou vendo alguém que tem uma correspondência comigo. E ele constrói isso no hebraico da seguinte maneira. Veja o poema. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é poesia hebraica. E aqui, para fechar a poesia, ele diz assim: chamar-se-á Ishá, porque do Ishi foi tomada. Extraordinário, né, pastor Silas? Se chamará Ishá, porque do Ishi foi tomada. Adão, quando vê a sua correspondência, ele cria um poema. Ele exalta de ver o que Deus está fazendo. Osso do meu osso, carne da minha carne, varoa de varão. Mulher de um homem. Ishá de Ish. Meus irmãos, isso é o que Deus sempre projetou para nós. Nós nos alegrarmos. Diferente dos animais, o nome que a mulher recebe de Adão não é apenas por causa do domínio que ele tem que ter sobre ela, não. Isso não reflete agora o domínio, o comando, a forma, muitas vezes, abrupta que os homens querem mandar em suas esposas. Não é isso. Isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com lhe dar nome, porque ele era primeiro existente, alguém tinha que dar. E Deus estava trazendo os animais, e trouxe ela e apresentou. Quando ele a vê, ele celebra e lhe dá um nome correspondente a ele mesmo. Ela é Isha, porque eu sou Ish. Pense
que a expressão que Adão usa aqui é uma expressão de alegria, de celebração, de festejar, porque Deus tinha feito algo extraordinário para ele. E não é uma expressão de domínio, subjugar, de toda forma hostil, de forma nenhuma. Aqui está uma celebração, aqui está uma alegria de poder ver alguém que corresponde a ele, agora poder, junto com essa mulher, cumprir a missão que Deus deu, de tomar conta de todas as coisas que foram criadas. Esse é o modelo de Deus para nós. Esse é o modelo de Deus para nós. Esta finalmente demonstra a profundidade do vínculo criado por Deus entre o homem e a mulher. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, da varoa. Varoa, chamar-lhe-á-se mulher, porque do homem foi tirado. Ao nomear a mulher, Adão reconhece sua conexão única com ela e com mais ninguém. A mulher é sim, como diz Provérbio 12:4, a glória do homem, a coroa do homem. Veja, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Veja, observe que as escrituras preservam a imagem de Gênesis até lá. Quando a relação é boa, ela é a glória, ela é a coroa. Quando é ruim, o que é que apodrece? A mulher? Entende? Veja, nas escrituras a preservação de Gênesis 2 vem em todas as escrituras. Por isso que a gente diz, uma revelação progressiva, uma aliança feita entre homem e Deus. Veja Provérbios 12, acompanhe, isso é Bíblia. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dela. Não, podridão dos ossos dele. O que ela faz reflete onde? Nele. Casamento é isso. O que nós fazemos reflete uns nos outros. Senão não é casamento. Você não pode dizer, isso é um problema dela. É seu, cara pálido. É seu. Quando você diz assim, isso é um problema dela, você não entende que quando ela fizer alguma coisa que der errado, vai respingar onde? Em você. Então é seu problema. É meu problema. Não é dela. Você, minha querida, não pode dizer assim, é uma questão dele, problema dele. O problema dele vai respingar em você e seus filhos. Então é seu problema. Então essa é a visão bíblica que foi se perdendo no decorrer do tempo. Hoje a gente tem um casamento que mais se concorre um entre o outro do que se completa. Hoje a gente tem casamentos que parecem uma competição de carreiras para ver quem chega mais longe. Hoje a gente tem um casamento interdependente. Em vez de ser dependente um dos outros, não. É cada um por si e Deus por todos e esses meninos que Deus que cuide. Desse jeito. Não. Quando eu estava falando para nossas crianças, eu orei por elas hoje para que elas tenham um casamento abençoado, porque elas precisam ser abençoadas para chegar nesse ponto. E vocês são responsáveis por elas. Para que elas possam constituir a família delas e depois abençoar a próxima geração. Porque como elas terão um bom casamento se elas não têm um exemplo dentro de casa? Não adianta a gente ficar orando por elas aqui e elas olham para vocês e para mim e veem uma disruptura daquilo, da mensagem que eu prego, de que vocês pregam para elas e do que elas veem no casamento de vocês. Elas não serão edificadas com isso. Não adianta a gente ficar orando pelos nossos filhos quando a gente não dá a eles bons exemplos de como viver a prática do casamento. Não vai ter condições. É aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona na vida dos nossos filhos. Eles não aprendem assim. Porque a gente vê, meus irmãos, de alguma maneira, reproduzindo o que aconteceu na queda. E a gente deveria reproduzir o que estava acontecendo no Éden. No Éden, quando Adão olha, ele faz um poema. Ele se alegra com a condição de ter alguém que lhe corresponda. Para que ele não viva mais só. No meio daqueles animais que todos eles tinham seus correspondentes. E ele não. A quarta e última coisa, que também está no texto, é o que Moisés agora faz o seu comentário. Moisés é o escritor disso aqui, a gente não tem dúvida, pelo menos a tradição não. Os conservadores não têm dúvida disso.
que Moisés escreveu isso aqui. Veja, Moisés diz, por isso, agora veja, ele vem dizendo, disse mais o Senhor. Aí ele diz tudo que o Senhor fez. Quando chegou no fim da conclusão do comentário, ele para e diz assim, por isso o quê? Por tudo que eu disse anteriormente, deixa o homem a pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A quarta coisa é o comentário de Moisés. Por que Moisés faz esse comentário? Diante da criação do homem, diante da aliança que Deus tem com o homem, é uma coisa que eu me esqueci de dizer, que depois nessa narrativa, a partir do verso 4 do capítulo 2, lembre-se, eu disse isso na vez passada e vou repetir agora, nunca mais Deus foi mencionado, só a palavra Deus foi mencionada sozinha. Sempre com o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Porque Moisés está pensando na criação do homem, na aliança que Deus fez no verso 15 a 17 do capítulo 2, e depois agora, a aliança com essa mulher também. E essas duas, esses dois seres que ele criou, homem e mulher, agora eles se unem para fazer o quê? Cumprir a aliança que Deus tinha estabelecido. Por isso que Moisés, vendo tudo isso, vendo tudo como Deus tinha feito, ele diz assim, olha, por isso que a responsabilidade de deixar a casa primeira é de quem? A iniciativa de tomar a frente do casamento, demonstrando a liderança e responsabilidade é sempre do homem. Moisés diz, por isso deixe o homem pai e mãe, e se junte à sua mulher. Se o cara não tem condições de tomar iniciativa para convidar você, minha irmã jovem, ainda solteira, para começar um casamento, porque a gente fala de namoro é apenas o tempo para o casamento, preparação, se ele não tem condições de fazer isso, ele não vai ser um bom líder na sua casa. Se você que tem que tomar iniciativa para fazer esse cara pálido, se mover e comprar uma flor para dar para você, uma caixa de chocolate para dar para você, é porque, certamente, daí para frente ele vai ter que aprender muito, vai ter que melhorar muito para tomar a iniciativa das coisas. Veja, Moisés diz, deixe ele deixa. Ele deixa pai, ele deixa mãe, ele o laço familiar, vem até você, toma você e se torna um com você. Um com você. Veja, não quer dizer mais, não quer dizer com isso que a gente vai esquecer a nossa relação de filhos, de parentes, de tio, de tias, não é isso. Mas você, maridão, quando você iniciou o seu casamento, você se comprometeu a construir uma família com ela e não com a sua mãe. Não com o seu pai. Não com seus tios. Eles todos devem respeito e consideração. Mas é o seu núcleo familiar que está sendo criado para abençoar os teus filhos. Só você e ela está fazendo. Então, cuidado com isso. Tem muita gente que não deixou pai e mãe ainda. Pai e mãe, isso é para você também, mulher. Pai e mãe ainda está dentro do casamento deles. Definem os rumos. Definem o que tem que fazer, dão opinião, se intrometem e saibam, com todo respeito, você precisa se posicionar. Eles lhe amam, seus pais lhe amam. Ama você, marido, ama você, esposa, é verdade. Mas só que eles não vão viver o casamento de vocês dois. Eles não podem, eles estão em outra casa, eles têm outras famílias, ele tem outro núcleo, ele teve que criar você, criar seus irmãos. Eles têm o papel deles para abençoar você e seus irmãos. E agora os netos que vocês vão dar para eles. Eles têm um trabalho deles. Mas você e ela e você, não podem deixar que
aquela família onde você foi criado, aquele mundo que você foi, entre para o seu casamento e decida as coisas. Veja, a palavra aqui é deixe. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e transforma. Se você não deixou, se você não se uniu e não se transformou, você não casou. Você só está vivendo junto. Se você não deixou a influência dos seus pais, se você não se uniu de fato à sua mulher e a mulher ao marido, e se de fato não houve uma transformação para que a cosmovisão dos dois agora se una e agora eles tenham o mesmo propósito, não houve casamento ainda. Há dois corpos que se deitam na mesma cama, dormem, até às vezes se tocam, mas não existe casamento. Casamento é prerrogativa de deixar, unir e se transformar. Isso é casamento. Eu não posso dizer, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Se eu não tenho nenhuma influência da minha esposa não tem nenhuma influência da minha vida sobre a dela e ela sobre a minha, eu não sou casado. Então entenda, meus irmãos. O comentário de Moisés é para dizer o seguinte: só pode dar certo o que Deus fez quando vocês tomarem a atitude correta de se casarem. Moisés está dizendo assim, por isso, pela forma como ele criou, a aliança que ele estabeleceu para vocês, e como ele formou a mulher, só vai dar certo isso se vocês se casarem. Se não, se unirem. Senão não vai dar certo. De jeito nenhum. Deixa eu dizer uma coisa que é oportuna nesse momento. Nunca pense que o modelo de Deus está ultrapassado. Tem gente que pensa que o modelo está... isso aí é coisa de ultrapassado, isso é coisa de conservadorismo, isso aí não existe, o mundo mudou, o mundo é moderno. Deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que o mundo apresentou padrões diferentes do que Deus estabeleceu, sempre deu errado. A modernidade do mundo aumentou o divórcio, a modernidade do mundo aumentou mãe solteira e pais solteiros, a modernidade do mundo aumentou doenças sexualmente transmissíveis, a modernidade do mundo aumentou o consumo excessivo de drogas, porque o padrão não é mais o bíblico. Porque as pessoas vão buscar em outras fontes aonde Deus disse que elas iam encontrar, no casamento. Encontrar aquela felicidade que Adão encontrou quando viu Eva. A complementariedade, o senso de pertencimento, o senso de auxiliadora. Onde você tem isso? De auxílio mútuo, não só ela te auxiliando, mas você também ele. Onde você tem isso? Na rua, com seus amigos. A modernidade sugeriu isso. Que a gente desrompesse a família tradicional e buscasse outros modelos. Qual modelo que sugeriram? Famílias homoafetivas que não reproduzem filhos. Como assim? Estranho, não? Falar de família homoafetiva que elas não podem produzir filhos. Ah, mas elas podem adotar de quem? Dos outros? Que irresponsavelmente deixaram suas crianças? Ou seja, a gente regula um pecado para cobrir o outro? Que é isso? Esse mundo é louco. Esse mundo precisa voltar urgentemente ao padrão de Deus. E a igreja tem que declarar isso. E você, meu irmão e minha irmã, que tem filhos na adolescência, tem que dizer isso a eles. Vocês, adolescentes que estão me ouvindo, não, por favor, jovens que aqui estão, não caiam nessa balela de achar que o padrão está ultrapassado. Não, é esse padrão que salvou a humanidade até hoje. É esse padrão que pode nos salvar. De um homem e uma mulher se juntar e formar uma família, os dois estabelecerem um propósito diante de Deus e seguir. Aí você está pensando em separar-se no teu casamento. Às vezes você entrou aqui hoje com raiva do seu marido, do seu cônjuge. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você entrou aqui hoje pensando o seguinte: eu vou desistir. Eu não sei, eu não conheço você, mas talvez seja. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera a você. Você vai desistir para fazer o quê? Hã? Arrumar outro problema. Já não basta esse que está do teu lado, rapaz. Tu quer outro. Por que tu acha que vai ser melhor? Quem disse que vai ser melhor? Deixa de besteira. Pede perdão a Deus, engole teu orgulho. Senta com o teu marido, com a tua esposa, conversa francamente, acerta os pontos.
Diz assim, a partir de hoje, vamos mudar aqui, ó. Se tu parar um pouquinho aqui, eu melhoro. E você também, se você parar aqui, eu melhoro. Ajusta as coisas, se estabelece, pede graça ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor e segue. É o que eu faço todo dia. É não. Quezinha não tem me dado trabalho nesse ponto, não. Não, ela não tem me dado trabalho nesse ponto, não. Mas é o que eu tenho que fazer também. Ou você só pensa que você é que faz? Eu tenho que fazer, todos nós temos que fazer isso, meu. Agora, por quê? Porque a gente acha que o padrão passou, está desatualizado. Como assim? Isso aqui nos salva, meu amigo. Isso aqui é que nos protege de tanta besteira desse mundo, tanta miséria desse mundo. É apenas você ouvir de novo o padrão do Senhor. E a última informação que Moisés dá ao texto é, verso 25. Ora, um ao outro, homem e sua mulher estavam como? Nus, e não se envergonhavam. Tem dois motivos por essa afirmação estar aqui. Claro, o motivo primeiro e lógico é o que vem no capítulo o quê? 3. Preparação do capítulo 3. Claro, isso aqui é a preparação do capítulo 3. Por quê? Porque logo eles vão ver que estavam nus quando ele come do fruto proibido. Aí eles vão ver logo que estavam o quê? Nus. É claro que isso é um eco pro capítulo, é uma preparação para o capítulo 3. Agora, tem outra coisa aqui. O homem e a mulher se viam nus. E isso não interferia em nada. Não tinham vergonha. Porque o relacionamento era o quê? Puro. Puro. Não existia o quê? Maldade. Não existia malícia. A informação que Moisés nos dá que eles estavam nus é um preparativo, sim, para o capítulo 3, mas também uma demonstração de falta de malícia entre o homem e a mulher. Depois da queda, eles descobriram a luz e, de alguma forma, começaram a sentir falta de respeito um pelo outro. Nunca sentiram falta de respeito por estar nu. Nunca. Nunca sentiram falta de respeito. Agora eles, depois da queda, vão sentir falta de respeito, que eles correm e cozem folhas para eles e cobrem o seu corpo. Portanto, meus queridos, não entendamos de uma vez por todas que o padrão do Senhor para nós é que nós vivamos em perfeita comunhão e harmonia como um casal na presença do Senhor. Vamos para algumas aplicações finais para a gente partir para o encerramento. Primeiro, lembre-se, Deus nos criou para se relacionar com Ele, com o nosso cônjuge e com o próximo. Você não é uma ilha. Você não pode viver só. Você não aguenta. Você não aguenta. Pode fazer o teste, fique à vontade. Agora depois a gente vai ter que ir lá e ainda te socorrer. Então é melhor você não fazer. Mas se quiser fazer, faça. Você não aguenta, você não foi criado para isso. Não ache que você precisa, que a sua vida é melhor só do que mal acompanhado, como diz aquele ditado, né? Mante só do que mal acompanhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está categorizando mal companhia quando às vezes essa companhia pode ser a grande bênção da sua vida, fazer você melhorar, fazer você depender mais do Senhor, treinar sua paciência, às vezes sim, com certeza, mas é aquilo que Deus estabeleceu para você evoluir e crescer. Segundo, o homem e a mulher têm autoridade para governar sobre a criação. Não leia esse texto dizendo, não, só foi a Adão que foi dada a autoridade de governar. Não, senhor, porque ele foi lhe feito uma auxiliadora correspondente e idônea. Isso significa que tanto o homem quanto a mulher têm que dominar sobre as coisas criadas. Agora, é óbvio, é claro, que aqui a prerrogativa de liderar é uma prerrogativa que o texto bíblico, em todas as escrituras, é dito que é do homem, por causa da questão dos papéis dentro desse relacionamento. A gente já trabalhou muito isso em Efésios também. Terceiro, não tem espaço aqui para outro tipo de família. Você viu outra família nascendo daqui? Não tem. É um homem e uma mulher. Outro tipo de família vai contra a forma que Deus criou. E o propósito pelo qual Ele criou para a nossa procriação. Não tem outro modelo aqui. É um homem e uma mulher. Se Deus tivesse outro propósito, Ele não teria criado Eva, teriam criado outro homem. Ou então mataria Adão e criava duas Evas.
Não é esse o propósito de Deus. Deus não entende que isso é o melhor para nós. O que é o melhor para nós é que a gente caminhe na heterossexualidade. É isso que Deus estabelece nesse relato. Agora, por isso nós vamos odiar aqueles que têm esses problemas? Não, porque aí a gente tinha que odiar o mentiroso, que tem muito, né? O adúltero, né? Não, a gente vai amar todos, mas a gente tem que dizer para eles que esse padrão não funciona. Eles não vão ser abençoados com isso. Quarta coisa, casamento deveria ser o alvo de todo ser humano. Essa é outra implicação. Casamento deveria ser o alvo de todo mundo. Formar com outro uma só carne, exceto aqueles que receberam o dom da solteirice. Aí não. Esses daí precisam ficar solteiros mesmo, porque eles têm um objetivo. Já viu aquelas irmãs ou aqueles irmãos que Deus chama para cuidar dos seus pais? Eu já vi tanto homem quanto mulher. Lembram-se deles? Eu tenho vários na minha vida. Que eles foram chamados com um propósito específico para cuidar de pai e mãe até a sua velhice. E depois que o pai e a mãe morrem, ele já tem 65 anos, 70, eles nunca se casaram. E aí você vai perguntar a eles se eles querem se casar para você ver. Ele já viu tudo, todos os exemplos de todas as famílias do lado, e ele sabe que aquele foi um chamado da vida dele. E ele está muito bem com isso. Tem irmãos, irmãs que estão muito bem com isso. Mas isso é dom. Isso não é você que escolhe, não. Por isso que o apóstolo Paulo diz, de quer viver abrasado, ou seja, aí se esfregando, né? Muito calor, então é melhor que se case. Paulo diz isso. Agora, se você recebeu o dom da solteirice, fique solteiro. Não tem problema nenhum. Siga a vocação que Deus lhe deu. Agora, o natural é que todos nós temos essa disposição ao casamento. E casamento de uma vez só e para sempre. E o propósito do casamento é que a gente possa ter sexo dentro do casamento, diversão dentro do casamento, criação de filhos dentro do casamento, tudo isso para dentro do casamento, fortalecimento dentro do casamento, lazer no casamento, lutas, é verdade, mas as lutas para a gente se ajudar e conseguir cumprir tudo isso, o propósito de Deus para a nossa vida. Então, todas essas coisas pertencem ao casamento. E a gente precisa entender que é no casamento que Deus cria, aperfeiçoa e forja o nosso caráter. E por fim, esse relato é um relato da criação que mostra o relacionamento entre o homem e a mulher e que aponta diretamente para Cristo. Eu queria mostrar aqui o Senhor Jesus. Alguém pode estar dizendo assim, pastor, mas esse é um relato antigo. Então Jesus se valeu dele. Quando os fariseus, se lembram? Quando eles pediram carta de divórcio. E divórcio, pastor? Quando Jesus foi ensinar sobre divórcio, Mateus 19, a pergunta era, é lícito o homem repudiar a sua esposa e dar-lhe carta de divórcio? Jesus disse, como era no princípio? E volta a Gênesis 2, 24 e cita-o na íntegra. Então Jesus é um cara ultrapassado também, quadrado, né? Porque citar Gênesis 2, 24. Se a teoria é que a gente não pode usar Gênesis 2, 24, porque é um texto rabiscado por Moisés, ou recortado por Moisés, ou que tem muito mito, Jesus então caiu nessa. Porque Jesus disse, como é que era desde o princípio que Deus criou? Deixa o homem, sua mãe, seu pai, e se junta a sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. Jesus citou Gênesis 2, 24. Jesus que citou. E além disso, apóstolo Paulo também, porque o homem não foi feito da mulher, 1 Coríntios 11, 8 a 12, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. Aí há uma citação do contexto de Coríntios ali para a questão da autoridade do uso do véu. Aí pula por 11 e diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de quem? De Deus.
Apóstolo Paulo também é um cara levado pela cultura de sua época. Apóstolo Paulo é acusado de machista. Apóstolo Paulo é acusado de tudo, apóstolo Paulo é. Apóstolo Paulo está indo aonde para ensinar isso aos coríntios? No texto de Gênesis 2, 18 a 25. Entenda, escritura interpretando as escrituras. Essa é a regra básica da hermenêutica bíblica. Escritura interpretando a escritura. Entenda, o relato é verídico. E serve para nós hoje, porque ele é atemporal, acultural, em cima de qualquer cultura, de qualquer machismo, de qualquer feminismo. É um ensino das escrituras para nós agora. Ame sua mulher, trate sua mulher, conduza sua mulher, lidere, é o seu papel, homem. Agora, minhas irmãs, seja auxiliadora idônea. Cuide do seu marido, quando ele estiver saindo, chame ele na grande, diga para ele que ele precisa assumir o lugar dele. Não queira assumir, diga que o lugar é dele, que ele se responsabilize, para que o padrão bíblico seja estabelecido na sua casa. Você não carrega um peso que você não precisa carregar, minha irmã. E que esse cara pálido aqui do teu lado, que está do teu lado, possa cumprir fielmente o chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós que constituímos família. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo final, e aí eu encerro. Jesus é o noivo que veio resgatar a sua noiva, fazendo o papel de marido. Jesus deixou o pai, não mãe porque não tem, mas veio buscar a sua noiva e casou-se com ela, e está casado com a sua igreja. E vem buscá-la no dia aprazado para viver com ela eternamente, porque o tempo ainda não é chegado. Jesus é o nosso exemplo, homens. E você, minha irmã, é a figura da igreja. É Jesus vindo resgatar a sua igreja. Nós, homens, indo tomar conta de vocês, mulheres. Esse é o padrão divino. E não pode haver competição. Não pode haver nenhum tipo de rivalidade, mas complementariedade, para que assim o nome do Senhor seja exaltado e você desfrute de tudo aquilo que o Senhor preparou para você e para mim. Que o Senhor nos ajude a, como o Senhor Jesus Cristo fez, a gente possa fazer. Amar nossas esposas, cuidar dela e poder exclamar como Adão, em tempo, finalmente, tem uma correspondente, um auxiliador ao nosso lado, que nos é idônea. Louvado e glorificado seja o Senhor pela vida das nossas esposas, nossas mulheres, nossas mães, e que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. Vamos então orar ao Senhor e depois nós passaremos para a Santa Ceia do Senhor.